Isso aí, retomando agora aqui a live pela página Foco do Dia. Lembrando que você que quiser acompanhar é só procurar no Facebook Foco do Dia. Você pode inclusive fazer perguntas, fazer questionamentos, participar através do Facebook e também pelo WhatsApp da FM o Dia. É o 869-9911-2002 ou pelo fixo 2106-9944. Interagindo com você, ela, Gracivalda Albano, também nossa produtora. Agora passando a bola para o nosso entrevistado, é o professor doutor Maírton Celestino da Silva, com graduação em licenciatura plena em História pela UFP, mestrado em História pela Universidade Federal da Bahia, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, professor adjunto 1 da UFP, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Documentação em História, o NUPEDOC, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Africanidades e Afrodescendência, o IFARADá, com experiência em História da América Afro-Portuguesa. Ele desenvolve um projeto de pesquisa, uma pesquisa sobre o estado do Maranhão e Piauí nos séculos XVIII e XIX, e vamos conversar, vamos ouvi-lo sobre a abolição da escravatura. Bem-vindo, professor, ao estúdio da FM o Dia. O que é que você poderia já destacar sobre essa data? Ontem, mais uma data do calendário cívico, e nós vemos que algumas datas, elas têm toda uma, digamos, pompa e circunstância, né? Lembrei agora da Semana da Pátria, por exemplo, 7 de setembro, desfile para todo lado. E a abolição da escravatura, me parece que não tem o mesmo enfoque em nosso país, um país de maioria negra. Bom dia. Bom dia A todos. Bom dia, Berger. Bom dia, Gracivalda. Bom dia, teleouvintes. Prazer estar aqui no programa Foco do Dia. A data é simbólica, a data é representativa para milhões e milhões de brasileiros. O 13 de maio, durante muito tempo, não foi, de fato, uma data comemorada. Pelo próprio movimento negro, o ativismo negro via as discussões do 13 de maio como uma discussão eminentemente elitista, né? Aquela ideia que pairava pela sociedade que a princesa Isabel havia dado a carta de liberdade, de que não era uma liberdade em si. Então escolhemos outras datas, né? Por exemplo, o 20 de novembro como uma data significativa da consciência negra, em detrimento do dia 13 de maio. E hoje não, hoje você já tem uma rediscussão sobre os significados do 13 de maio. O que é importante? Na realidade, independentemente da data, a discussão em torno da questão negra no Brasil é uma questão que paira por todos os dias, né? Afinal de contas, como você mesmo falou, Berg, é um assunto urgente, e não só urgente, faz parte de uma parcela significativa da população brasileira, né? Inclusive, ainda há pouco nós lemos duas notícias que envolvem, embora não saiba a etnia, se o jovem, o adolescente que foi espancado no último final de semana era negro ou não, era afrodescendente ou não, mas os 80 tiros que vitimaram um músico no Rio de Janeiro, com certeza, Marielle Franco, vereadora também pelo Rio de Janeiro. Então, assim, a população carcerária também, majoritariamente. Queria que o senhor falasse um pouco o que é que realmente, primeiramente, um pouco a contextualização histórica, digamos assim, né, nesse 1800, distante 1888. Ok. A primeira coisa que nós temos que perceber é que tanto a estrutura jurídica como a estrutura judicial do Estado brasileiro, ela sempre foi truculenta com uma parcela da população, e essa parcela tem cor, exatamente a população negra, né? Então você tem ainda os problemas decorrentes de uma sociedade ou de uma estrutura jurídica do Estado brasileiro em que encarcera na sua totalidade, na sua grande maioria, a uma população negra, onde essa grande maioria não é assistida culturalmente, não tem habitação, saúde de qualidade, faz com que essas estatísticas péssimas para a sociedade brasileira recaia exatamente para uma população negra. Necessariamente a correlação cor, raça, classe, condições sociais, elas estão imbricadas aí, né? Então você tem uma problemática. E essa problemática faz parte da formação do Brasil, né? Como você havia dito. A escravidão é um imperativo da sociedade brasileira. A escravidão no Brasil, ela perdurou de 1530, quando se dá o início do tráfico de escravos, e vai até a segunda metade do século XIX, né? Então, a partir de 1830, você tem a ilegalidade do tráfico de escravos africanos, e a partir de 1830 até 1850, você ainda tem um tráfico clandestino no Brasil. Só para você ter ideia do quão aterrador foi a escravidão
na sociedade brasileira, que nesse período de pouco mais de 300 anos, nós tivemos em todas as Américas, tá? Em todas as Américas, nós tivemos um percentual de quase 12 milhões de africanos vindos ilegalmente para o Brasil. 12 milhões? 12 milhões. 12 milhões. Outro dado até horrível, desses 12 milhões, em torno de 5,5 a 6 milhões vieram apenas para o Brasil. O segundo maior país escravagista da era moderna são as Ilhas Britânicas, elas concentram em torno de 700 a 800 mil africanos, né, trazidos. Então, o Brasil, nós podemos afirmar categoricamente que o Brasil foi colonizado pelos africanos, né? Então, é um percentual muito alto. E bem superior ao de português? Sim, muito superior ao dos portugueses, muito superior ao dos portugueses. Então você tem uma sociedade majoritariamente escravista, né? Então, é tanto que quando você tem o fim da escravidão em 88 e em 89 cai a monarquia, né? Então, você vê que a correlação ela está muito próxima. Então, a sociedade brasileira se estruturou em torno de uma sociedade escravocrata. E aí, dentro dessa sociedade escravocrata, que, diferentemente de outras regiões das Américas, nós temos um elemento que foi bem típico do Brasil, que foi o elemento da miscigenação. Né? Então, a miscigenação é um traço característico nosso. Que é a mistura. A mistura é um traço característico. E aí você poderia dizer, e as discussões do século XX são emblemáticas nesse sentido, que a miscigenação é o que nós temos de melhor. E requerer a sua liberdade. Ou viver fora das amarras da escravidão. Tentar viver fora das amarras da escravidão. E o que é que isso irá? A escravidão não tinha nenhum problema com a escravidão, porque não escravizou ninguém. E mais do que isso, né? Afirmou peremptoriamente que os africanos escravizavam os africanos. Isso é aquilo que nós havíamos conversado, Berg e Gracivalda, sobre o negacionismo na história. Isso é uma temática atual, não é nossa, né? Não é algo nosso no Brasil. Não é algo da América, por exemplo, embora muito essa nossa história desses guias politicamente incorretos da história do Brasil, esse tipo de literatura é uma literatura norte-americana, que já existiu nos Estados Unidos e veio para cá. Então não é algo recente. Não é algo recente e não é algo original, né? Por exemplo, na Europa também você tem um forte movimento, não sei se vocês lembram, nos anos 2000, e inclusive na atualidade, há um forte negacionismo em torno do Holocausto. E isso lá gerou e gera ainda vários e vários debates sobre essa... Inclusive você tem filmes, várias e várias obras, falando desse negacionismo do Holocausto. Que é nada mais do que tentar dizer que não... Começa a dizer que não foi bem assim, não foi bem, e depois que não vai houve suavizando, vai suavizando e vai dando brecha para outras explicações, que é um elemento central que eu quero entrar aqui na explicação nossa do 13 de maio, desse apagamento deliberado na nossa vida, dessa população negra, né? Como você mesmo falou, nós temos 131 anos do pós-emancipação, né? O pós-abolição significaria dizer assim que a lei veio e instituiu cidadania a esses sujeitos que antes viviam na escravidão. E não houve, né? Então não houve uma abolição em si. A República, viu, Berger e Gracivaldo, a República, e muitos trabalhos são emblemáticos nesse sentido, a República ela foi muito mais cruel com a população negra do que a própria monarquia. Então, para você ter ideia, o direito de manifestação religiosa, embora não fosse algo... na monarquia era permitido. Quando você tem o advento da República, as leis da República instituem o crime de charlatanismo. Né? E o charlatanismo ele cai, evidentemente, em torno daquela população negra. É aquele senhor que praticava o curandeirismo, é aquele senhor que tinha o seu terreiro, e essas práticas elas serão estigmatizadas como práticas charlatânicas. Então você tem um discurso no alvorecer da República muito forte de criminalização dessa população negra, coisa que na República não tinha. Por isso que o 13 de maio ele é significativo para uma parcela da população negra, e ele de fato foi inclusive festejado pelas populações negras nas cidades brasileiras na época. Por exemplo, no Rio de Janeiro você teve uma festividade incrível em torno do 13 de maio, porque os negros viam aquela população do Rio de Janeiro, via aquilo dali como uma espécie de conquista. Né? Muito embora aquela conquista não tenha gerado, é uma conquista que tenha gerado expectativa
E expectativas que, com o processo republicano, foram expectativas frustradas, porque a população, o Estado brasileiro não deu para essa população direito e aquilo que é básico, a cidadania, né? Que é exatamente o resultado disso é a busca pela cidadania por essa população. É saúde, é educação, é transporte, é vida digna. As ações afirmativas, elas estão e só podem ser explicadas à luz de um reconhecimento histórico de um processo brasileiro que, nas Américas, foi o que perdurou por mais tempo, que foi exatamente a escravidão. E dentro dessa escravidão, há essas tentativas de negacionismo. Então, por exemplo, não é verdade que africanos escravizavam os outros africanos. É verdade que existia escravidão no continente africano? É evidente que sim. É evidente porque é um traço constitutivo da raça humana. São poucas as civilizações humanas que não conviveram com a escravidão. Então, dizer que no continente africano existia a escravidão é simplesmente dar-lhe humanidade. Tá? É dar-lhes humanidade. Então, existia uma escravidão no continente africano, mas ela era radicalmente distinta daquilo que vai acontecer a partir de 1500. Que é exatamente uma escravidão atlântica, que vai gerar esses 12 milhões de escravizados. Nas sociedades africanas, o sujeito escravizado por dívida, por guerra ou por outras relações, com o passar das suas gerações, eles iam incorporando a família do escravizado. Eles se tornavam um ente familiar. Nas sociedades, com o advento da escravidão moderna, isso muda radicalmente. E você tem uma série de problemas, inclusive as mortes simbólicas. Por exemplo, havia um imaginário muito forte nas sociedades africanas de que a travessia dos mares era uma travessia para o mundo dos mortos. Então o cara perdia a guerra no continente africano, era escravizado, e ainda tinha que viver com o infortúnio da travessia, né? Então, por exemplo, você tem história de retornados, sujeitos africanos que foram escravizados, levados para as Américas, e quando lá conseguiu a sua liberdade, e quando retornou para o continente africano, não foi reconhecido, porque achavam que ele tinha vindo do mundo dos mortos. Os portugueses, havia uma representação muito clara dos europeus em si, nesse período, porque os europeus, eles tinham um cheiro de mortos. Então, além do o universo mental africano era de que a alma era branca. Então, assim, quando se viu os europeus, achava-se que estavam ali diante de figuras que tinham contato com o mundo dos mortos. Então, você tem toda uma representação simbólica que irá orientar. E é uma outra coisa, nós equivocadamente, nós partimos de pressupostos homogeneizantes que tendem a dar uma característica individual a sujeitos que são múltiplos. Então, por exemplo, índios. Não existe mais nada incompreensível do que afirmar os índios do Brasil, os africanos. Essas são expressões dos colonizadores, não são expressões deles. Então, um índio não se vê como índio. Você tem vários grupos indígenas. Por exemplo, o Padre Miguel de Carvalho, em 1697, no Piauí, descobriu na região de Oeiras, ali, 39 grupos indígenas. Cada distintos. Um com a sua peculiaridade. Cada um com a sua... Inclusive, ele descreve cada um dos grupos, né, dos 39. E africanos não existia. Então você tinha um benguela, um fon, um caçange, um pepele, tá? Então você tem um fon não escravizava um outro fon. Um fon escravizava um caçange. Um caçange não escravizava os caçange. O caçange escravizava um ioió, né? Então você tem um ioió escravizava um benguela. Então você tem uma diversidade de sujeitos que não se reconheciam enquanto sujeitos identitários e os mesmos. Então não existia o africano. Então não era uma escravidão em que os sujeitos escravizavam os outros. Isso é importante reafirmar aos nossos teleouvintes da necessidade da compreensão da dinâmica dessa escravidão. Então isso é o que vai gerar no Brasil essa sociedade. Desses milhares e milhares de sujeitos virão para o Brasil. Veja que o quantitativo é enorme. A partir de 1830, o tráfico de escravos se torna ilegal, mas mesmo assim o Brasil ainda continua a escravizar africanos. Pegam os seus navios, seguem para o continente africano, lá comercializam e trazem para o Brasil. Isso gerou em torno de 600 mil africanos escravizados. De 1830 até 1850, o tráfico é ilegal. Então, além dos milhões que já tinham sido trazidos, além dos milhões. Contra a vontade. Contra a vontade, as leis internacionais já prescreviam o fim do tráfico de escravos.
e o Brasil ainda Ainda continuou escravizando. Isso é simples, porque nessa perspectiva de uma história negada, o teleouvinte poderia muito bem dizer assim, como provar isso? Uhum. Né? É claro, é muito simples. O tráfico de escravos ele gerou uma documentação incrível, né, que são os registros de alfândega. Todos os portos, tanto de entrada como de saída do Império Português e dos impérios modernos, das monarquias modernas, católicas da era moderna, eles tinham um registro de bordo. Tá? Então você tem quando um navio saiu do Brasil no dia 6 de setembro de 1830 em direção a Angola. Quando chegou lá, ele pegou 230 escravos e transportou para Pernambuco, no Porto Tal. Isso está registrado nos navios. Inclusive você tem a lista dos nomes. É muito simples você encontrar, inclusive em site. Tem um site chamado Database Slaveries. Você pode encontrar, só colocar database escravos, você encontra os dados, e esses dados são atualizados. Então, esse percentual de quase 12 milhões, ele ainda não está fechado. E não está fechado por uma questão simples. De 1830 até 1850, o tráfico é ilegal. Então, esses registros, eles não existem. Olha só. Eles não existem porque é ilegal, você não vai registrar algo que existe. Então, há uma abertura para esse contingente populacional de escravizados ser bem maior do que... Então, nós estamos diante de uma atrocidade da história da humanidade. O Brasil participou ativamente desse processo. Então, esses 600 milhões 600 mil escravizados dessa época são ilegais. Então, o direito de reparação ele não prescreve. Então, assim, como lidar com políticas reparatórias em grupos, e aí, como eu havia dito para você, né, de 1888, 13 de maio de 88 até 2019, são 131 anos. Se nós fazermos projeções bem modestas para expectativas de vida, nós temos aí em torno de 131 anos, vamos colocar 40 anos de expectativa de vida. Nós temos 4 gerações. Então, tataravô. Assim, aí eu pergunto ao teleouvinte, alguém que se lembra de alguma reminiscência, de memórias de um antepassado seu que viveu a escravidão? Praticamente nós não temos. E nós não temos por uma questão simples. A escravidão no Brasil, ela operou no sentido do apagamento de uma memória da escravidão. Aquilo que a Gracivaldo colocou, né? O que Rui Barbosa tentou queimar de documento foi também um projeto de tentar apagar das memórias da população todo traço constitutivo de um passado escravista. Como foi em off, eu queria até que o senhor tocasse essa questão. Rui Barbosa, então, a comprovação de que ele... Sim. Não queimou tudo, porque como é um elemento constitutivo da sociedade brasileira, você tem registros de outras fontes. Da escravidão em todas as fontes. Então, infelizmente, digamos assim, a biografia do Rui Barbosa, grande Rui Barbosa queimada. É uma biografia questionável no sentido positivo. Inclusive do articulador da República e toda... Há uma biografia muito intensa sobre isso. Ele queimou buscando... Sim, a ideia era o direito de reparação, né? Ele sabia que a República teria que reparar essas atrocidades. Então, os registros documentais dão prova cabal de que a escravidão era um elemento instituinte do Estado. Então que teria que indenizar essas famílias, sim, esses homens e mulheres. Porque isso já era uma discussão nos Estados Unidos. Isso era uma discussão na sociedade norte-americana. Já se fazia discussão em torno da reparação da escravidão. Aí tem uma discussão no Brasil, que é o avançar da nossa historiografia, de que nem tudo que existia no Brasil de riqueza foi para Portugal. E de fato não foi. Então, se não foi para Portugal, ficou com quem? E ficou exatamente com uma percentual muito baixa de famílias. O problema do Brasil não é que a riqueza toda foi para fora. O problema do Brasil, histórico, é de que toda a riqueza do Brasil se concentra na mão de poucos. Então, a concentração de riqueza e de poder é um traço da desigualdade da sociedade brasileira. Quando eu falo para você que esses africanos, esses 12 milhões que vieram para o continente africano, eu não estou querendo afirmar apenas que foram os portugueses e os europeus. Muitos brasileiros participaram ativamente do tráfico. Existe uma discussão entre tráfico e tráfego de escravos. Os portugueses foram os agenciadores do tráfico de escravos. Mas, em muitos casos, quem fez o tráfego de escravos foram os brasileiros. Em que sentido?
eram donos de navios, mas não eram donos da mercadoria. Então ficavam circulando de uma ponta a outra, carregando mercadoria. Então houve um acúmulo de riqueza aí. Essa riqueza, com o fim do tráfico, ela vai ser aplicada onde? Ela vai ser aplicada em bancos, vai ser aplicada no mundo do café e vai ser aplicada na república, na industrialização de determinados estados. Por exemplo, a economia açucareira, a economia cafeeira do século XIX é uma economia que vai se concentrar no Rio de Janeiro e São Paulo. E ela, majoritariamente, ela tem sua base escravista. Quando termina a escravidão e entra a crise do café, esse recurso todo será aplicado na industrialização. Então, assim, nos Estados Unidos você tem uma discussão em torno de políticas de reparação de determinadas empresas, que é o que acontece, por exemplo, na Europa com o Holocausto, com empresas alemãs que patrocinaram o governo hitlerista. Então, no Brasil, Como quais Bayer, quais são as empresas e as famílias que lucraram com a escravidão? Então, essas questões no Brasil, elas são apagadas. Você não se discute isso. O 13 de maio é significativo para pensarmos nesses apagamentos de memória, nesses apagamentos da história. A história, ela é feita de lembranças, mas ela é feita também de apagamentos. E muitas das vezes esses apagamentos são deliberados, são apagamentos no intuito de reforçar exatamente um sentimento de dominação. Né? Professor Maírton, o assunto é amplo, como nós até antecipamos antes da sua fala, e nós queremos dedicar mais espaços no programa no decorrer dessa semana, que pensamos que um dia só, como você até inclusive reforçou, um dia só é muito pouco, é ínfimo. Então vamos ver, diante da sua agenda, a possibilidade de um retorno para a gente continuar a partir desse contexto. Sim, e ir trazendo, que são 13 décadas, 131 anos, então assim, antecedido, depois desse momento histórico, aí sucedido por uma série de outros fatores, até chegarmos no cotidiano. Então, vamos agradecendo pela sua presença. O assunto vai ficar, então, nesse contexto histórico, e nós já lhe convidamos para nós abordarmos, então, daí avançarmos um pouco mais para cá, tá certo? E assim, em meio às suas considerações finais, o que é que o senhor vê como estudioso, como professor, como ativista, digamos, de certa forma, na sua vida, né, pessoal, até para dissociar um pouco hoje em dia com esses ânimos tão exaltados em relação a aos professores doutrinadores. Então, é importante dissociar, saber que o profissional em sala de aula ele tem um conceito ético, ele tem um conceito da sua responsabilidade enquanto profissional. Então ele pode até não acreditar naquilo, mas ele ensina o conteúdo dentro daquilo que ele sabe que é verossímil, que é verídico, que é crível. Mas isso enquanto cidadão, como é que o senhor vê que nesse contexto de Brasil, deixando um recado aí para os ouvintes e para os internautas, qual o maior desafio hoje em dia, ou um dos desafios em relação à ruptura desse quadro que foi se pintando? Enquanto cidadão e sobretudo enquanto professor, o que eu vejo é um momento de questionamento, né, de um saber legitimado, que é o saber científico. Não é por acaso que as universidades estão sendo atacadas. Né? O revisionismo das ideias, ele é algo frutífero, inclusive existe dentro das universidades. Mas quando você nega a história, quando você nega o conhecimento, isso já demonstra um tipo de patologia na sociedade. Então nós estamos, infelizmente, a nossa sociedade ela não é só uma problemática do Brasil, é uma problemática do mundo. E nós estamos vivendo esse momento de retrocesso nas garantias trabalhistas, de retrocesso na dignidade humana, e nós temos que resistir. Eu acho que a palavra que eu deixo para os teleouvintes é exatamente a ideia da resistência, e a resistência pelo conhecimento. Acho que nós não podemos nos furtar do direito de conhecer, do direito de cidadania. E eu acho que esse é o pontapé inicial para reconquistarmos uma sociedade mais justa. O direito de informação é essencial nesse sentido, e esse tipo de programa que dá margem a professores, a outros pesquisadores que trabalham temáticas múltiplas, ela é essencial e importante, porque ela possibilita
ao trabalhador, ao cidadão que está aí no caminho do seu serviço, a nos ouvir, nem que seja por um pequeno instante, mas é um instante, é um lampejo de luz num mundo de escuridão, né? Então, eu acho que isso é um elemento significativo e importante e louvo vocês pela atitude. Obrigado. E nós ao Senhor pela presença aqui. Vamos então encerrando essa edição do programa Foco do Dia. Lembrando que a entrevista está disponível na página Foco do Dia no Facebook. E nós vamos já remarcando aqui em off, vamos combinar aqui se essa semana ainda é possível, vamos ver quando será possível a vinda dele, para a gente continuar essa série, na verdade, que nós queremos trabalhar em relação a partir da abolição, da emancipação, como bem colocou o professor Maírton Celestino da Silva. Quero agradecer aos internautas por nos acompanhar até agora, vou encerrando aqui.